E aí, vindo aqui só para avisar você que não é aluno ainda da Coder House, venha ser nosso aluno, a gente tem várias promoções e utilizando meu cupom Clayton Júnior você garante ainda mais desconto, beleza? Então você pode vir para estudar React, JavaScript, HTML, CSS e muitos outros cursos relacionados a Figma, a design, a marketing digital e outras áreas. Então, se você ainda não é aluno, vem com a gente e bora pro vídeo. Então, bora lá, pessoal, para a nossa terceira aula relacionada ao nosso projeto. A aula de hoje vai ser criando o header. Então, a gente vai estar criando a parte do topo, né, da nossa aplicação. Beleza? Então, deixa eu pegar aqui o exemplo. React App. O que a gente vai estar criando agora é esse menu daqui de cima. Tranquilo? Vai ter a nossa logo, os botões, o carrinho e nossa URL de links. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu fechar esses arquivos, né, que a gente não vai estar mais utilizando eles. E eu adicionei uma extensãozinha aqui para também mostrar agora alguns atalhos que eu esteja utilizando para vocês poderem se basear, tranquilo? Então vamos lá. Aqui no Components, eu vou criar uma artimanha, então como é que eu vou criar uma estrutura? Eu vou criar as pastas com nomes dos componentes e dentro dela eu vou criar um arquivo chamado index.jsx, beleza? Eu posso estar criando diretamente uma pasta, chamar ela de folder, de header, e depois adicionar um arquivo index.jsx, mas eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar criando um arquivo, aí aqui eu vou botar o header barra index.jsx. Então ele já vai criar diretamente para mim uma pasta chamada header, e dentro dela vai criar esse arquivo index.jsx. Beleza? São alguns gatilhos que a gente utiliza para facilitar nosso desenvolvimento. Eu tenho uma extensão, tem essa extensãozinha aqui, que é uma extensão do React, que ele meio que já traz as estruturas já prontas para mim. Então eu coloco aqui header, beleza? Mas é só vocês montarem essa estrutura. Então faz o import do React, faz a function com o nome do componente de vocês, e dentro dele vai ter um return com o HTML. Lembrando que a gente só pode ter um item sendo retornado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem duas divs. Ele não pode retornar assim. Então, se eu quiser retornar essas divs, duas divs, eu tenho que fazer uma div só que retorna elas duas. Beleza? Porque ele só pode retornar um componente por vez. Então, bora lá. Deixa eu me basear aqui. Pegar meu projeto de base, para a gente não ficar rodando. Então, a nossa aqui, vamos montar a estrutura que eu quero para o nosso header, né? Eu quero ter uma lista de links, né? Então eu vou ter um navbar, que é a nossa listagem de links. Esse daqui, que tem o home, menu e pedidos. Eu também vou querer ter nossa logo. E vou querer ter nosso botão de login / registro e nosso ícone do carrinho. Beleza? Então bora lá. A nossa logo, eu acabei usando só um H3 comum. Então vou colocar aqui, o H3 comum. Com o nome Food Express. Eu não fiz nenhuma logo, nada desenhado, beleza? Aqui eu estou passando as classes de text 2xl, que é para ela ficar maior, e font bold, que é para ficar no estilo bold. Tranquilo? A navbar a gente vai estar criando, vai ser um componente. Esse botão a gente vai estar criando também, que vai ser outro componente. E esse cart icon também vai ser um componente. Então bora salvar. E vir aqui. Calma. Aí nosso header não está sendo mostrado por quê? Porque ele não está sendo utilizado. Então a gente vem no nosso app. Vamos excluir esse header daqui que a gente não vai estar mais utilizando. Vamos excluir também esses dois ícones e esse botão, porque a gente não vai estar utilizando ele agora. E nem essa função do notify. Quem vai chamar vai ser dentro das operações. Beleza? Identar bonitinho aqui. Tirar esses daqui. E deixar só o componente toaster para ficar global na nossa aplicação e todo mundo conseguir usar ele.
E aqui eu vou pegar, abrir como se fosse um objeto, uma tag no HTML e chamar o header. Aqui ele já fez o import automaticamente, mas algumas vezes não faz, então é bom vocês terem cuidado com isso. Basicamente eu estou pegando o header from components barra header. Se eu posso passar aqui o barra index.jsx, mas como eu estou chamando de index, eu posso também deixar implícito o nome, então não precisa dizer que é o index.jsx, que ele já vai pegar ele, beleza? Então vamos lá para a nossa aplicação. E já apareceu aqui, ó, o Express centralizado, apesar da gente não ter colocado nenhum estilo ainda. Provavelmente é questão dos estilos aqui do app. Ó, tem um text, align center e tal. A gente depois vai estar mexendo nisso. Por hora, vamos lá. Agora no nosso header, vamos criar nosso navbar. Então eu vou criar outro componente aqui, chamado navbar, barra index.jsx, rfc, aqui rfce, eu coloco aqui navbar. Deixa eu pegar o código aqui do nosso navbar para a gente não perder tempo. Vamos lá. Minha navbar, eu criei uma UL, beleza? E ela vai ser, vai ter o display flex para ficar com os itens em linha. Vai ter um gap 5, o gap 5 ele vai dar um espaçamento de 20 pixels dos itens. Text slate 800, que é basicamente a cor do texto. E o font semi-bold, que é para deixar entre o normal, regular e o bold, beleza? Essa questão do navlink a gente vai estar vendo um pouquinho mais à frente, eu acho que é na próxima aula, quando a gente mexer com rotas, exato. Então não se preocupem, a gente vai ver ele. Mas basicamente a gente aqui tem uma LI, que dentro dele vai ter um link, é como se fosse o a tag A, com os nomes. Então, home, menu e pedidos. Eu vou estar excluindo a home, porque nesse projeto eu não vou criar a home por enquanto. Eu vou só trabalhar com o menu e os pedidos, beleza? Então, beleza. Ó. Temos o menu e os pedidos. Na próxima aula a gente volta aqui no navbar para falar sobre o navlink. Então, agora, na nossa header, a gente vem aqui, ó, bota um navbar. Aí ele não fez o import automático, então eu vou ter que importar. Então, import navbar from, aí ó, ponto, barra, para sair da pasta header. Aí agora eu venho para navbar e pronto. Ele já vai pegar o index.jsx. Beleza? Aí ele agora deu algum probleminha. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se foi essa questão. Use context. Vamos dar uma olhada no código do navbar. Export default navbar. Desactive. Não, está tudo tranquilo. Deixa eu comentar aqui o navbar para ver se aparece novamente. Nossa. Ele carregou. Provavelmente é por causa que a gente está utilizando o navlink. Então eu vou estar só modificando esses navlinks para um link normal, beleza? Na próxima aula eu retorno para o navlink e mostro para vocês. Beleza. Deu erro de prop porque isso aqui é coisa do navlink. Ele vai conseguir pegar quem é que está ativo. Mas beleza, ó, tem o menu e o pedidos aqui. Tudo certo. Agora vamos voltar para o nosso header. E
adicionar, criar o nosso button e criar o ícone do carrinho. Eu vou estar primeiramente criando o ícone do carrinho. Então, bora lá, eu vou criar agora diretamente dentro desse header o nosso cart icon, que ele só vai ser utilizado aqui. Então, cart icon barra index.jsx e vou pegar o código do nosso cart icon. Beleza. Ele aqui também está utilizando o link, então eu vou deixar um A no lugar para ele não dar problema. Esse link também vem do React Router DOM. Ele está pegando o cart regular do Fluent UI, que foi aquela biblioteca que a gente instalou na aula passada. E eu vou estar comentando essa parte aqui dos contextos, que a gente ainda não tem. Então, para não dar problema. E aqui, ao invés de usar uma função, então eu vou comentar esse texto de código, vou copiar ele, descomentar, em vez de usar essa função, enquanto a gente não tem, eu vou colocar um valor aqui fixo. Deixa eu só botar de volta essa aba aqui para baixo, para ficar melhor da gente visualizar o estilo. Então, basicamente, o que é que esse cart icon tem? Ele tem o ícone, beleza? Que vai ter 8 por 8, então é 32 pixels por 32 pixels, utilizando o Tailwind. E vai ter um span, que ela vai ser do tipo absolute, então vai ter o position absolute, com o top menos 5 pixels, o right menos 5 pixels, o text XS, que é para ficar bem pequenininho. Ele vai ter um background, então por isso que o BG Red 600, para ficar com background vermelho. O rounded full, ou seja, para ele ficar 100% redondinho, por exemplo, como a minha imagem aqui. Aí ele vai ter a 16 por 16, por isso que tem o height 16 e o width 16. Text center para ficar alinhado e o text white para usar o texto, no caso esse número 2, como branco. Então aqui a gente vai fazer só o import dele, cart icon. E ele já importou. E já apareceu o nosso carrinho. Então, o nosso carrinho aqui, ele aparece o carrinho e justamente com aquele span, que vai ter o número 2 e a bolinha vermelha, beleza? Do background, que é para indicar quantos itens a gente tem no carrinho. Lá na frente, quando a gente fizer a parte do context, né? Que vai ser isso aqui, a gente vai ter uma função para pegar a quantidade de itens do carrinho e ficar modificando. Beleza? E por fim, para a gente não se estender muito, vou pegar também o componente button. Então, vou aqui criar um componente chamado button barra index.jsx e colar aqui. Então, o nosso button, ele vai receber por meio de props essas três coisas. O children, que vai ser o elemento que vai ter dentro do button. Class name, que vão ser as classes que a gente vai poder estilizar ele. E o onClick, que vai ser a função que vai ser chamada quando a gente clicar nesse botão. Então, bora lá voltar lá no header. Então, voltando aqui no header, deixa eu pegar. Então, deixa eu pegar aqui o exemplo do nosso button. Eu já puxei diretamente lá do meu código que eu fiz, né? Para não se estender muito. Então, a gente vai estar utilizando aquele person 28 regular, que é o ícone que a gente pega lá do Fluent UI. Então, vou estar importando ele aqui. Beleza? E vai estar também a importação do button. Então, a gente faz o import do button. Aí, 2 pontos, né? Para sair da pasta atual, que é a header. E depois entra na pasta button. Por enquanto a gente não tem essa questão do modal, mas eu vou adicionar aqui essa lógica do modal para a gente já deixar prontinho. Mas eu ainda não criei o modal. Vamos lá fazer o modal de autenticação. Não, deixar para a próxima aula isso para não ficar muito longo. Então eu vou fazer o seguinte, vou tirar daqui e comentar esse trecho do onClick, beleza? Então nosso button,
ele vai ter a class name, que é o que vai dar o estilo a ele. Então, vai ter o background amarelo, vai ser rounded, então vai ter as bordas arredondadas. Aí tem aqui o padding horizontal e o padding vertical. O text vai ser preto, vai ser quase um preto. O font semi-bold. O text SM para ficar small. O cursor point para quando a gente colocar o mouse em cima do botão ficar com a mãozinha. E no hover ele vai mudar um pouquinho a tonalidade do amarelo. Dentro do spam ele tem login e resistance, vai ser o textozinho do spam. E à sua direita vai ter o íconezinho de uma pessoinha. E vai ter o margem right, então margem à direita, de 8 pixels, para separar o texto do personagem. Então, deixa eu ver se eu salvei. Salvei não. Quando essa bolinha estiver aqui em cima, é porque não está salvo, beleza? Tem o salve, Ctrl S. E aqui já apareceu o nosso botão. Agora, vamos só estilizar. Vocês estão vendo que tá tudo quebrado. Então, ó, primeiro a gente tem a UL, depois tem o nosso texto. Eles estão, assim, alinhados na vertical. Beleza? Só isso aqui que está na mesma linha. Mas a gente vai estar arrumando isso. Então, bora lá. Para a gente colocar nossa div todinha, nossos itens na horizontal, a gente vai botar um class name e vai botar aqui, ó, display flex, na nossa div geral. Então, ele agora vai alinhar todos os itens. Ele alinhou todo mundo. Vou adicionar também o justify between, que ele vai deixar todo mundo espaçado. Então, vai jogar o primeiro e o último para o final. O primeiro vai ficar no início, o último vai ficar no final da nossa aplicação e os outros vão ficar todos com a mesma distância. Então, vamos lá. Então, ó, deixa eu só reduzir aqui, ó. Vocês vão ver. Tá vendo? Ó? O primeiro item está colado na esquerda, o segundo colado, o último colado na direita, e eles estão espaçados entre si. Beleza, então vamos lá para ver o exemplo que eu quero. Ó, no exemplo que eu quero, ele tem uns espaçamentozinhos, beleza? Para cima, para baixo e para os lados. Nosso header completo, então a gente vai colocar um padding aqui, justamente para ter esse espaçamento. E eu quero nosso botão com o nosso carrinho juntos. Então vamos lá, se a gente quer eles juntos, então a gente vai ter que fazer uma div para englobar eles. Então, coloco uma div e eles vão ficar juntos na mesma div. Aí deixa eu salvar. Voltar aqui. Então, beleza. Eles estão na mesma div. Eles já estão inline. A gente nem precisaria colocar isso. Mas, por segurança, eu vou colocar que ela vai ser display flex, para garantir que realmente fique na mesma linha. Vou adicionar um gap de 5 pixels. O gap de 5. Então, ele vai dar 20 pixels de espaçamento. Então, quando a gente fizer isso, salvar, ó, ele deu um espaçamento. Beleza. E agora eu vou adicionar o Item Center, que é para centralizar os itens. Então, Items Center, que é para dar uma line items nos itens. E ele vai baixar o ícone para ficar alinhado na vertical. Beleza? Certo. Agora tudo certo. Então, agora vamos mexer na nossa div superior, né? Que engloba todo mundo. Então, a gente já colocou o Justify Between. Agora vamos botar um Item Center para todo mundo alinhar na vertical e ficar bonitinho. E vamos adicionar os paddings, né? Então, padding X, que é na horizontal. Então, eu vou colocar 12 pixels. Então, ele vai dar 48 na esquerda e 48 na direita. Então, quando a gente salva, ele já afastou aqui das laterais. E ele está colado agora no topo. Então, vamos dar um padding Y de 5 pixels, para ele dar 20 pixels de espaçamento em cima e embaixo. Então, beleza. Já está mais bonitinho. Beleza? E eu coloquei um efeitozinho, é porque não aparece muito bem, mas aqui nas laterais, eu coloquei um efeitozinho para ficar meio que arredondadozinho. O background. Então, bora lá. Justamente para arredondar
Aí eu botei para arredondar só embaixo. E eu quero que nosso background fique branco. Então eu botei um BG White para ficar com o fundo do nosso header branco e um rounded B large, ou seja, ele vai arredondar ó, border radius right bottom radius right. Então ele vai só arredondar as partes de baixo, por isso que a gente utiliza o B do bottom. Então vai arredondar embaixo da forma large, então vai dar 8 pixels nas de baixo, beleza? Aí quando ele faz isso, ele vai dar tanto num lado quanto no outro. E é isso. Ele não vai aparecer muito bem aqui, por causa que não tem um background ainda. Mas quando a gente tiver um background, a gente pode botar um mais escurinho para vocês conseguirem ver. Então, por enquanto é isso. Então, a gente se vê na próxima aula, beleza, pessoal?